Segundo Reis, capítulo 23. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Versículo 25. Que versículo poderoso e ao mesmo tempo reflexivo. Ele é o ponto culminante do capítulo de hoje. O amor que Josias devotava a Deus era tremendo e tão especial que não houve depois dele rei semelhante. Josias foi um líder que teve influência sobre o povo, só que ao contrário dos demais reis, a sua influência foi extremamente positiva. Em mais da metade do capítulo, percebemos o cuidado de Josias em abolir tudo aquilo que profanasse a verdadeira adoração ao Senhor. E estes versos nos dão uma visão ampliada de até que ponto chegou a rebeldia da nação eleita. Imagens de escultura, monumentos às abominações das nações vizinhas, prostituição cultual dentro do templo de Deus, altares profanos, sacrifícios humanos, incensários dedicados aos astros, consulta a médiuns e feiticeiros, faziam parte da lista detestável dos pecados de Judá. Quando Deus instituiu suas leis a Israel, não lhes apresentou novidades, mas lhes deixou documentado tudo o que desde o início havia estabelecido. Lá no Éden, ocorreu a primeira quebra da aliança entre Deus e o homem. Desde então, teve início a história de rebelião da humanidade e da longanimidade do Criador a fim de salvá-la. A palavra de Deus mudou a vida de Josias, e como todo aquele que é nascido de Deus, ele não poderia guardar a bênção para si. Todo o povo foi convocado, desde o menor até o maior, para ouvir o livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Ontem vimos que Deus tem uma obra bem maior do que imaginamos, que não se restringe a 4 paredes. Notem no versículo 3 que Josias fez aliança perante o Senhor junto à coluna do templo, e todo o povo anuiu a esta aliança. A coluna é o que sustenta a estrutura. E sabem o que é a coluna do Senhor de acordo com a sua palavra? É a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. O que Josias fez foi conduzir o povo a ser novamente coluna da verdade, que é a palavra de Deus. E o fez movido de grande coragem, tomando atitudes que poderiam lhe causar uma severa retaliação. Josias considerou mais valioso fazer o que era certo do que a sua própria vida. Oh, quanto necessitamos hoje de líderes que promovam o verdadeiro reavivamento e reforma com coragem e ousadia. A Igreja do Deus vivo é detentora da verdade que liberta, e a Páscoa celebrava justamente isso, libertação. Antes de começar a escrever com seu próprio dedo os 10 mandamentos em tábuas de pedra, Êxodo capítulo 31, versículo 18, assim disse o Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Por isso que Tiago chama a lei de Deus de lei da liberdade. Tiago capítulo 2, versículo 12. Porque é o que ela faz, ela liberta. Ela é contrária ao pecado, portanto, nos leva para mais junto de Deus. Mas a descendência de Josias não perseverou em permanecer fiel. Joacás fez o que era mal e foi capturado e morto pelo rei do Egito. Eliaquim,
cujo nome foi mudado para Jeoaquim, foi constituído rei não pela vontade do Senhor, mas também a mando do rei do Egito. Ou seja, amados, o pecado nos faz retornar para o nosso estado original de escravidão. Talvez você esteja no Egito, ou pior, talvez o Egito esteja em você. Deus nos convida hoje a fazer aliança com Ele para o seguir, guardar os seus mandamentos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e com todas as nossas forças, cumprindo as palavras desta aliança que estão escritas no livro de Deus, a Bíblia. Esta é uma decisão que só compete a mim e a você tomar. Estamos estudando as Escrituras capítulo por capítulo, sem pressa, e pela ação do Espírito Santo, o desejo de examiná-la tem aumentado cada dia mais. Que o Senhor continue nos reavivando e que nosso testemunho neste mundo deixe a marca da verdadeira piedade. Como fez Josias, vigie, ore, abra o seu coração a Deus, clame por auxílio e busque fazer o que é correto. Reflita na seguinte citação: por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expulsando-o do ser. É pelo Espírito da verdade, agindo por meio da Palavra de Deus, que Cristo conduz a si o seu povo escolhido. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 539. Ó Senhor Deus, dá-nos teu Espírito. Vigiemos e oremos. Bom dia, piedosos do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.